Olá, arquitetos e engenheiros. Hoje eu vou estar falando sobre regularização de imóveis já construído, já totalmente edificado. É possível eu participar, eu como arquiteta ou eu como engenheiro, participar da regularização desse imóvel de alguma forma, sendo que eu não fiz o projeto arquitetônico, eu não participei da execução do projeto, eu não estava nada. Quando eu vi, a casa já estava lá e a cliente está me procurando para participar dessa regularização, que quer ajeitar por algum motivo o imóvel dela. É possível? Sim, é possível sim. O papel do profissional, do técnico na área, no caso do arquiteto e do engenheiro civil, é retirar o alvará e a BITS, certo? Caso o imóvel já tenha o alvará, então apenas o ABITS. Então vamos lá falar, eu vou falar para vocês passo a passo do que é necessário para que tu venhas ajudar esse teu cliente. Tá, mas eu não sei fazer, Fabíola, para mim tá muito difícil, porque é muito complicado na prefeitura. Não, não é. Da feita que tu pegar o macete, tu já vai chegando lá com o pé direito, já consegue facilitar a vida do teu cliente. Então, a primeira coisa que se faz é ver se a documentação do teu cliente está de acordo com os pedidos que a secretaria do teu município que exige para a retirada do alvará e do ABITS. Então, assim, o cliente contratou, falou contigo. Aí o que tu vai fazer? Vai na prefeitura, primeiramente, vai nesse órgão que é responsável, geralmente, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Planejamento Urbano do teu município, aquela secretaria que é responsável para dar o alvará e o ABITS. Aí tu chega lá e tu pergunta assim, eu tenho esse imóvel, ele fica nesse lugar, e eu preciso de uma orientação, de alguma diretriz para eu tirar o alvará e o ABITS do cliente. Então, a primeira coisa é tu ires lá. Aqui agora eu vou te falar os documentos que toda a prefeitura vão pedir. Agora, tipo assim, dependendo de onde está o terreno, às vezes tem lugar que está numa área de patrimônio histórico. Aí a prefeitura vai te pedir uma outra coisa. O lote é grande, precisa da anuência do corpo do bombeiro. Aí precisa da Secretaria de Meio Ambiente. Mas se for, por exemplo, um caso, residência unifamiliar ou multifamiliar, com menos complexidade, eles vão te pedir esses documentos aqui que eu vou estar te passando, tá? Então, antes de tudo, pega uma caneta, pega um papel e anota. E olha, o que eu vou falar aqui tá no meu e-book lá na bio, que é como fazer 3 passos para você garantir o seu alvará. Então vai lá, dá um clique, mas o que eu vou falar aqui está lá e lá só que está um pouco mais detalhado. Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre o primeiro passo. O primeiro passo é a documentação. Tu tem que ver quais são os documentos que são necessários para aquele imóvel. E basicamente são esses. O documento do proprietário do terreno, um documento válido em todo o território nacional, que no caso sempre é o que é mais utilizado, é a identidade. Aí tu precisa desse documento e a cópia desse documento. Outra coisa que tu vai precisar é o documento do terreno, que pode ser a escritura do imóvel, pode ser um recibo de compra e venda. Então, assim, sempre lembrar que, ainda que seja um recibo de compra e venda, eu não posso ter apenas o valor que eu comprei o imóvel, o nome do antigo proprietário e do novo proprietário. Não pode ter isso. Quando tu analisar o documento do teu cliente, tu vai fazer o seguinte, tu vai verificar se naquele recibo está escrito o nome do que está vendendo, o nome do que quem está comprando, o endereço, precisa ter o endereço lá certinho, a rua, o número da casa, o bairro, a cidade, precisa estar nesse recibo e também precisa estar as dimensões do lote. Tanto de frente, tanto de fundo. Então, isso tem que ter, tá bom? Então, esse é o segundo documento. O terceiro documento, que não inegociável para a prefeitura, é a regularização das finanças, sabendo se o IPTU está em dias, tá pago. Geralmente, ele é chamado de CND, Certidão Negativa de Débito. Então, assim, como é que é? Às vezes o cliente, ele tá só com o carnê pago do IPTU, mas a própria Secretaria de Finanças desse município, ela te concede
seja por site, seja só indo até o órgão mesmo, mas ela diz que você tá tudo ok. Então, o teu cliente, ele precisa estar ok para que tu dê entrada para retirada do alvará e do habite. E a outra coisa é que o projeto, ele precisa ter um documento do técnico, um registro técnico que foi registrado no órgão daquele técnico que é competente para isso. Por exemplo, tu como arquiteto, tu vai registrar o projeto dele no CAL. Tu como engenheiro, tu vai registrar esse projeto no CREA. Então, são 2 registros técnicos. É o registro de projeto e é o registro de execução de projeto para retirar o habite. Então, eu preciso desses 2, tá? Não é só um, nem é só outro. Ah, Fabíola, mas eu não fiz o projeto. Mas o imóvel tá construído, foi feito um projeto e tu tá te responsabilizando por isso. Fabíola, não executei a obra. Se quebrar, se cair, se não sei o que. Tá ali há muito tempo, né? Até hoje não caiu. Quando você assina, você se responsabiliza. A não ser que eu já vi um caso, na época quando eu trabalhava na prefeitura, um engenheiro civil, ele pediu para não apresentar esse documento, mas aí isso é um outro caso, tá? Mas geralmente, para tirar o habite, se alguém tem que se responsabilizar pela execução do projeto. Então, você vai precisar desses documentos aí que eu apresentei. Eu lembro que uma vez eu peguei um caso de uma senhora já, que ela queria regularizar o imóvel dela, ela queria deixar tudo pronto antes de morrer, porque ela tinha alguns imóveis, e ela queria assim, deixar assim, tipo assim, facilitar a vida dos filhos dela. Aí ela me contratou e disse, Fabíola, resolve pra mim, porque eu não quero dar problema para meus filhos quando eu chegar a morrer. Então ela me veio com um monte de documento. Eu, como eu já tinha o olho clínico, né, como eu já tenho o olho clínico, só fiz separar os documentos, estava faltando só a certidão negativa de débito nesse caso, e também de registrar no Conselho de Arquitetura, que foi o que eu fiz. No mais, ela tinha identidade, ela tinha escritura do imóvel já. Sendo que, no caso de um imóvel específico, ela tinha aumentado uma área lá da casa dela. E não estava dentro do projeto que ela tinha apresentado. Então, nesse caso aí, tem que fazer o levantamento novamente, viu? Então, às vezes a pessoa tem um alvará, mas o alvará, ele não tá atualizado, ele está desatualizado. Então, é papel do técnico que está sendo contratado, no caso, tu arquiteto, tu engenheiro, atualizar aquele projeto e entregar à prefeitura um projeto já atualizado. Certo? Então, de documentação, a gente tem isso. Outra, o imóvel já está construído, então você precisa fazer o levantamento do projeto. Às vezes, o cliente, ele não tem a planta baixa, ele não contratou um arquiteto, então tu precisas apresentar um projeto arquitetônico assinado por ti, técnico, lá, engenheiro, carimbado, assinado engenheiro fulano de tal. Carimbado e assinado arquiteto fulano de tal. Geralmente a prefeitura ela pede 3 vias e também ela vai pedir por meio digital. Então tu já entrega um CD com a planta baixa lá em CAD, em 2D mesmo, para ser feita a análise do projeto, tá bom? Outra coisa, verifica se esse projeto ele está de acordo com a legislação urbana, porque às vezes a pessoa faz, mas por exemplo, tá com abertura irregular lá no Código Civil. Não tem um afastamento de 1,5 m, ou não aquele afastamento lateral, diagonal, não tem os 75 centímetros, então tudo isso tu tem que analisar, porque senão ele não vai ser aprovado. Ele vai dizer, olha, não vou emitir o alvará e habite, porque ele está em desacordo com a legislação local, ou até mesmo com o direito de construir, do Código Civil. Então tudo isso tem que ser visto, tá? Então tu tem que ter o olhar clínico para isso. Aí, outra coisa, depois de tu montar tudo isso, a documentação e fazer um projeto idôneo à legislação urbana, isso inclui plano diretor de município, se for em alguma cidade aí que eu conheço, lei complementar de controle urbanístico. Então, são várias assim, exigências e tudo. Se tiver em acordo, naturalmente o projeto vai ser aprovado, né? Não somente não digo assim, o projeto em si, porque o projeto está sendo construído, mas o alvará vai ser liberado. E quando eu faço o pedido
de alvará, eu faço o pedido logo dos dois. Quando o imóvel já está construído, eu peço assim, alvará e habite-se. Eu solicito logo os dois, porque aí, como já está construído e tudo, em algumas prefeituras existe essa possibilidade, tá? Deu entrada, leva a documentação tudo na prefeitura, tudo direitinho, agora é só aguardar, esperar a vistoria para ver se o que tu apresentaste está em acordo, tá certo, em acordo com o que está sendo construído, ou com o que está construído, tá bom? Então, assim, pode sim fazer, dá sim para tirar um alvará e um habite de um imóvel que já foi construído.